E aí, Capricas? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura bastante geral, tá? Porém de caráter bastante inquisitivo. A gente vai perguntar pro tarô o que você precisa saber nesse momento da sua jornada, tá? Então, é claro que a gente não vai esperar grandes revelações aqui, uma vez que grandes revelações assim o universo não costuma fazer para leituras gerais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem energeticamente aí na egrégora desses capricas com quem eu tô falando. O As de Ouros. Eu gosto. Há aqui uma nova oportunidade, Caprica. Energia, inclusive, de Caprica. Tem uma nova jornada surgindo, Caprica? Tem, tá? Uma jornada de cura. Tem uma nova jornada surgindo aqui. Por que eu digo jornada de cura? Temperança no fundo do baralho. Mas vamos primeiro falar sobre essas duas cartas aqui. O As de Ouros a gente sabe que representa um novo início. Porque todo As representa um novo início. Quando a gente está falando do As de Ouros, além de a gente estar falando da própria energia do Caprica, a gente está falando de um novo início que está levando esse capricorniano em direção a uma estabilidade específica. Claro que aí você vê qual é essa estabilidade. A gente está falando de uma estabilidade que pode ser material, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser a nível de carreira. E há uma nova oportunidade, um novo caminho se descortinando, porque eu tenho a carta do louco, que é o arcano 0. É a carta número 0, tá? Então, assim, ó, a jornada dos arcanos maiores inicia com o louco. Um início mais leve, um início mais tranquilo, um início... É bom isso que tá rolando aqui, tá, Caprica? Porque... é muita informação. É muita informação, eu vou trazer elas todas, tá? Um novo início que tá dando origem, ou que vai dar origem a uma estabilidade para você, tá? Alguma coisa sólida aí na sua vida, em termos de carreira, em termos amorosos, em termos espirituais, em termos emocionais, whatever, tá? Com o louco, há aqui a possibilidade, na verdade, como é um arcano maior, é uma realidade, de que isso aqui vai ser um início que vai trazer uma leveza pro peito do Caprica. Porque esse capricorniano com quem eu tô falando tem encontrado aí dificuldades ao longo da vida, porque as coisas parecem sempre muito difíceis de se resolver. Eu escolho um caminho e tem trocentas pedras. Eu escolho outro caminho e tem 1000 dificuldades. E eu não consigo entender muito bem o porquê as coisas não são mais leves para mim. Bueno, temos aqui um início muito mais leve, uma nova situação que está iniciando na vida do Caprica. Lembrando que Caprica, isso não precisa ser o universo trazendo um novo início. Pode ser você iniciando alguma coisa na sua vida com uma nova perspectiva, um novo olhar, e por isso sem tanta exigência e com mais leveza. Por que a gente está falando de cura também? Porque com a carta da temperança, a gente está falando sobre um rebalanço das minhas próprias emoções que vão levar, sim, a uma situação mais confortável na minha vida interna e, portanto, na minha vida externa. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu tenho mais um arcano maior no fundo do baralho, que é a carta do carro. Sabe aquela coisa de finalmente a vida entrar no eixo? De finalmente as coisas que estavam travadas começarem a andar, de finalmente aquela parte da minha vida que eu sentia que não caminhava começar a caminhar. Eu tô tomando as rédeas da minha vida, mas não é só isso. Eu tô tomando as rédeas da minha vida porque eu tô com um olhar mais leve, porque iniciou na minha vida um período que me permite ver as coisas com mais leveza e viver as coisas com mais leveza. Lembrando também que 3 cartas de arcanos maiores e somente uma de arcano menor. A gente está falando aqui de um momento kármico para o Caprica. Ou seja, o universo está levando ou levou o capricorniano a esse ponto aqui. Ou seja, todas as suas experiências largaram você nesse ponto aqui e agora você decide se quer
viver esse ponto mais novo ou se quer ficar com a situação antiga, com a sensação antiga, com o olhar antigo, tá? Tudo que você está iniciando aqui agora, Caprica, tá levando você para uma cura que vai ser espetacular, porque a gente tem o As de Ouros. Você está encontrando um caminho de vida aí que há muito tempo você esteve procurando, tá, Capricorniano? Lembrando, ó, do As até o 7. Financeiramente a coisa vai crescer também, tá? No fundo do baralho ainda a carta do Rei de Paus, mostrando sim que a gente está falando de controle da própria vida, tá? E aí, quando eu tenho o controle da minha própria vida, todo o resto se endireita, como mostra a carta do carro aqui. Tudo aquilo que eu queria que fosse adiante, vai ir adiante, eu posso ir com confiança. É uma coisa que os guias sempre dizem pra gente. Peço desculpa a vocês que eu tô com dor de garganta, tá? Os guias sempre dizem, vai na fé, vai com fé, que o resto a gente faz. Ou seja, se eu tenho a fé e se eu tenho a vontade correta para aquilo que eu quero, se eu tenho a direção correta, eu quero isso, me basta ter fé que o resto a espiritualidade faz por mim. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O As de Copas, Caprica. Então a gente tem dois As. Tem uma coisa nova, amorosa, começando aqui pro Caprica. E é estável, tá? É bastante estável. Também pode ser o início de uma carreira que você ama muito. O início de um projeto que você largou muito sentimento, muita amorosidade. De qualquer maneira, em termos emocionais, a coisa tem coisa nova começando aqui, talvez porque você tenha feito os seus processos de cura aqui. Talvez, inclusive, esse novo início emocional seja justamente uma nova fase emocional para sua vida, porque você tem se curado. Aí inicia uma nova jornada. Não precisa ser ninguém se aproximando, tá, Caprica? Não precisa ser uma história de amor surgindo, não precisa. Pode ser simplesmente um novo olhar sobre a sua própria energia amorosa em função das curas que você tem feito. Por quê? Porque você, durante a sua vida toda, tem recebido muito pouco em termos amorosos. Entrega e não recebe quase nada, né? É o que representa aqui os 6 de ouros. Só que a coisa tá para mudar porque você tá mudando e curando coisas dentro de você que vão mudar essa situação toda, uma vez que eu tenha aqui um novo início amoroso. Lembrando que em termos financeiros a coisa é importante também porque eu tenho o 6 e o 7 de ouros junto com o As de ouros que surgiu. Além de uma grande estabilidade nessa parte emocional que está surgindo aí a partir das suas curas, como eu estou curando questões internas minhas, todo o resto, inclusive o financeiro, começa a melhorar. Por quê? Quanto mais autoconfiança, alto valor e alto amor eu tenho, mais amor eu recebo, mais dinheiro eu recebo. São energias que estão interligadas, são a mesma energia. Caprica, evidentemente essa leitura é bastante geral e talvez não ressoe com você, mas se está ressoando, talvez seja a sua mensagem. Se você quiser aprofundar, quiser fazer suas próprias questões, quiser saber sobre a sua situação específica, meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E ali você me chama e eu passo para você os tipos de leituras particulares que eu faço, os valores, as datas e as formas de pagamento. Tá bueno? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu confio e indico, ok? Seguindo aqui. Bonita essa leitura aqui, né, Caprica? Dava para parar por aqui já, né? 10 de paus, gente. É o final de um ciclo aí bastante pesado na sua vida, tá, Caprica? É o final de um ciclo em que você estava carregando não entenderes. Não entendo por que aconteceu isso, não entendo por que sempre me acontece isso, não entendo porque eu sofro isso, eu vivo isso, acontece isso. É um ciclo de não entenderes que chega ao final. Primeiro, porque você está buscando aqui curas e respostas. E segundo, porque o fato de você estar buscando curas e respostas já representa um final de ciclo. O final de ciclo é o quê? Eu decidi não viver mais aquilo, eu vou buscar cura para esse tipo de situação. Ou seja, todo mundo sabe que 10 é a última carta do naipe, eu tô em um ponto final aí no meu ciclo de peso, tá?
em que a vida tava se arrastando, a coisa tava meio cinzenta, o caminho tava meio difícil de ser caminhado, justamente porque, além de ser pesado eu não entender muita coisa que me aconteceu, eu não conseguia me desvencilhar de algumas dores do passado aí. De novo, voltamos para o início da leitura. Novos inícios, tá? Que vão levar a sua estabilidade na parte emocional e também financeira em função das curas que você tem feito. Gostei, tá? Gostei bastante. Bastante resultado financeiro aqui pro Caprica também, tá? O que é bastante importante, a gente sabe. Pouquíssimos arcanos maiores aqui na sua leitura, tá, Caprica? E eu já poderia fazer a leitura somente com os 2 arcanos maiores que surgiram aqui, que é a Temperança e o Louco. O que essas 2 cartas resumem? Uma nova jornada muito mais leve e despreocupada que surge a partir do momento em que eu decido fazer todos os meus processos de cura. Essas 2 cartas aqui de arcanos maiores resumem a questão toda do que as outras cartas estão marcando aqui. É uma mudança de antes e depois para sua vida, tá, Caprica? Não vai sobrar pedra sobre pedra, no bom sentido, porque é como um renascimento, tá? Curo questões antigas dentro de mim e as questões começam a se resolver no meu externo, como não podia deixar de ser. A vida vai dar uma transformada aí, tá, Caprica? Vai dar uma transformada porque você está transformando o interno. Muito bom. Muito bom. 9 de paus, observa. 9 e 10 de paus. Saindo da energia gigantesca de preocupação com a minha vida no geral. Aquela coisa de... Eu vejo a vida das outras pessoas se desenvolverem em um sentido e fico me perguntando por que a minha não se desenvolve nesse sentido, apesar de eu tentar tanto. Às vezes é o tentar tanto que tranca a situação toda. E esse Caprica tá entendendo. Por quê? Porque tá indo do 9 pro 10 nessa situação de carregar pesos e responsabilidades. E tá encerrando esse ciclo. Eu paro de me preocupar tanto com conseguir as coisas. Eu paro de me preocupar tanto com as coisas que eu queria que caminhassem na minha vida. E, portanto, me trato com mais leveza e permito que a vida fique mais leve para mim. Fique mais colorida, fique mais jovial, digamos assim. Gosto, tá? Tá iniciando aí um ciclo bastante bonito na sua vida, tá? Um pouco mais harmônico, tá, Caprica? E tudo isso vem porque em algum momento aí dessa jornada você decidiu se curar. E é isso que você precisa saber, tá? Que a cura interna traz a cura das situações externas. E que você está aí iniciando uma nova jornada justamente porque você decidiu olhar para o ponto de partida real, que é o eu, tá? O eu interno, não o ego, tá, Caprica? Caprica, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá, com as leituras gerais. Até lá eu peço que você curta esse vídeo, é bastante importante, tá? Peço também que você se inscreva no canal, ative a sinetinha, deixe um comentário fofo aqui embaixo, eu leio todos. Tá bueno? Até daqui a pouquinho, então, Caprica, um grande beijo pra você.